Almada quer sair do Atlético de Madrid e o Palmeiras vai fazer uma proposta pelo jogador. Tem também a Leila Pereira aí movendo um processo e tem o antigo Allianz Parque, agora Nubank Park, que vai passar por uma mudança muito importante. Eu imagino que você vai gostar. Fica aqui com a gente. Tem também Jacuipense e Palmeiras, tudo sobre o jogo, onde você pode assistir, escalação, transmissão, tudo mais. Então chega junto, vamos nesse bate-bola, jogo rápido. Já chega com o dedão do like, você que conhece o nosso trabalho, gosta aqui dos nossos vídeos. Os vídeos chegam em primeira mão para você e você fica bem informado aí, sempre em primeira mão. E também você que não conhece o nosso trabalho, cara, você fica até o final do vídeo. Se você curtir, se o vídeo te agregar, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, quase todo santo dia aqui. Tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve na resenha e no entretenimento. Fechado, meu amigo e minha amiga? Vamos junto aqui trocar aquela ideia, já chegando com os dois pés no peito, falando de Jacuipense e Palmeiras nessa quarta, né? Amanhã tem jogo, né? Jacuipense e Palmeiras, quarta-feira, 21h30, no Estádio do Café. Alô, galera de Londrina, hein? Tem muito palmeirense em Londrina que eu tô ligado. Volta da quinta fase da Copa do Brasil e atenção aí para vocês na transmissão, tá? O jogo vai ser exclusivo da Amazon Prime, então atenção no streaming, rapaziada aí. Não tem Globo, não tem TNT, não tem ESPN, só pelo Prime Video. Então, para contextualizar aí para vocês, para quem tá desatualizado, né? No dia 23 de abril, o Palmeiras venceu por 3-0 no Allianz Parque, 2 gols do Ramon Sousa, um do Felipe Anderson. Foi inclusive o jogo da lesão do Vitor Roque, né? Vantagem aí confortável, e o Palmeiras pode perder por até 2 gols de diferença, tá? E ainda assim avança, a derrota de 3 levaria para os pênaltis, até bater na madeira aqui, né? E por 4, vocês sabem, né? Vou até bater de novo aqui, mas enfim, é um cenário muito favorável para o Palmeiras, e a arbitragem, inclusive, ela foi definida, tá? É o Jonathan Berkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Ele já apitou 3 jogos do Palmeiras aí na carreira. O último foi um 0-0 contra o Fluminense no Allianz Parque, pelo Brasileirão 2025. E o retrospecto, 2 vitórias e um empate, sem polêmica histórica com o Palmeiras. E aqui, o que importa de verdade, né? O Abel deve poupar o time, tá? Deve poupar o time, deve ir com um time reserva aí, misto, né? Ou talvez até misto, né? Moleques da base. Então é uma necessidade que o Palmeiras tem aí para descansar alguns jogadores, que é uma sequência muito absurda do Palmeiras. 5 jogos em 16 dias, até a pausa para a Copa agora tem também, né? Até a Copa do Mundo, 5 jogos em 16 dias. Cruzeiro sábado em Barueri pelo Brasileirão, depois você tem o Cerro Porteño na quinta no Allianz, né? Jogo decisivo aí, quarta-feira, perdão, né? Cerro Porteño é quarta-feira no Allianz, jogo decisivo da Libertadores, valendo liderança do grupo. Você tem o Flamengo no Maracanã depois, pelo Brasileirão, e depois a Chapecoense. Tudo isso aí em mais ou menos 2 semanas e meia, né? A Jacuipense é o jogo mais tranquilo aí da sequência, tem um 3-0 na vantagem que o Palmeiras pode se aproveitar dessa situação, sim, não tem por que colocar um time titular nessa questão, né? E a escalação alternativa, eu dei uma estudada aqui numa escalação alternativa, tá? Pode ser que o time não seja esse, mas olhando as opções aqui, baseando aqui na regra do descanso, até na regra do descanso, eu montei um time, eu montei um Frankenstein aqui. Você me disse se está condizente ou não, mas é especulativo do que o Palmeiras deve levar a campo contra a Jacuipense, ó. Marcelo Lomba, Kelvin, Bruno Fux, Benedetti e Jefté, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson, Alan e Luigi. Aqui umas possíveis variações, né? Você tem o Paulinho ali ganhando os minutos como teste, você tem o Sousa que talvez pode entrar no segundo tempo, e o Bruno Fux pode até começar no banco. O Alan, né? Tem aí essa questão do Alan, talvez o Alan possa dar uma descansada, pode ser um dos poucos aproveitados ali. E os desfalques certos, que vocês já bem sabem, Vitor Roque está em recuperação, Piquerez em físio e o Arthur fazendo transição. O Andrés Pereira está com trauma na lombar, cara, tá descartado aí praticamente, foi bem séria a parada dele. E o Carlos Miguel pode descansar nesse jogo, imagino que ele possa descansar, dar lugar pro Lomba jogar um pouquinho, desenferrujar, né, jogar um WD-40 aí, né, Lomba, para jogar um pouquinho. E ele tá com 25 jogos consecutivos como titular, é um número absurdo, chegou para tomar a posição mesmo. E aqui pro Abel, esse jogo, ele serve para testar, né, para dar sequência para alguns jogadores, dar uma sequência não, experimentar alguns jogadores, pode testar aí uma nova formação, vai dar minutagem para a rapaziada que precisa, isso é muito importante, vai poupar ali quem está no limite do risco e vai confiar na vantagem de ida, né, cara? Cenário ideal, mas exige aí que os reservas se entreguem, né, sem deixar esse jogo virar um drama aí, pelo amor de Deus, vamos lá, tem que passar sossegado
Pode nem pensar em se preocupar nesse jogo contra a Jacuipense, né? Mas deixa aí, o que você tá esperando desse jogo? Deixa nos comentários aí, você acha que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, deixa o seu palpite, mas cuidado que o seu palpite também, ele pode valer grana, viu, meu amigo? Ele pode valer grana porque a KTO preparou 3 oportunidades para você, ó. Chega junto, ó. A primeira é o Oddão Prime especial dessa quarta de Copa do Brasil. Olha isso aqui, presta atenção. É uma odd turbinada de 2 para ter pelo menos um gol em todos os 7 jogos de quarta-feira da Copa do Brasil. Ou seja, se não tiver nenhum 0-0, aí ó, uma odd de 1,40 ela vira 2. Então é isso, ó, Oddão Prime KTO, mas atenção, ó, ela só vai estar disponível das 17 às 19 horas dessa quarta-feira, uma janela bem curtinha. Então coloca no despertador aí, ó, e principalmente usa o seu celular, QR Code, abre a tua conta agora na KTO, deixa as paradas no jeito, né? Fixa o link aqui, tem um comentário aqui também fixado no comentário, mas pelo celular, tá? E a segunda nossa aqui, a nossa segunda aposta, é uma aposta construída aí pelo nosso tipster Rodrigão pro jogo do Palmeiras contra a Jacuipense, né? Vitória do Palmeiras, mais de 2,5 gols na partida, e o Palmeiras aí dando mais de 5,5 chutes no gol, odd de 2 também, combinação certa aí para quem tá confiando no Palmeiras. E lembrando que essa aposta do Palmeiras, ela se enquadra na chance extra, né? Que é uma odd mínima ali de 1,80, essa odd tá 2, né? E não bater, se não bater, a KTO te devolve até R$30 para você tentar de novo. Dinheiro real de volta aí para você. Fechou? Então, ó, tem chance extra e tem o Oddão Prime, mas fica ligeiro com esse Oddão Prime aí, porque, ó, ele é das 17 às 19 horas dessa quarta-feira, uma janela curta aí para você aproveitar. Fechado, ó? E lembrando, para maiores de 18 anos, KTO regulamentada no Brasil. Vai de Verdão e vai ali também do Oddão Prime especial dessa quarta, nenhum jogo 0-0, odd 2, hein? Odd 2, tem que ter um golzinho pelo menos em cada jogo. Vale, hein? Fica de olho. Valeu, KTO, tamo junto. Regulamentada no Brasil e para maiores de 18 anos. Vamos falar agora de um detalhe importante aqui sobre o estádio do Palmeiras, né? Saiu aí esse detalhe, inclusive a gente foi atrás de mais informações, mas antes ela foi trazida pelos amigos do nosso palestra. A W Torre, que é a gestora do Nubank Park, ela está em fase avançada ali de planejamento para ampliar a capacidade do estádio do Palmeiras. É uma notícia aí importante, né? Uma notícia muito boa. E o Nubank Park hoje ele tem a capacidade de cerca de 43.700 pessoas, os torcedores, né, nos jogos do Palmeiras. E isso vai mudar. Essa obra prevista pela W Torre, ela vai retirar as cadeiras do Gol Norte e reorganizar ali a estrutura para ampliar a capacidade total. Também vai trabalhar ali com as questões de acessibilidade. Isso aqui é muito importante, cara, questões de acessibilidade. Então, por essa burocracia aí envolvida, né, você tem aprovação dos órgãos competentes, você tem documentação, você tem projeto, isso envolve uma burocracia um pouco complicada. Essa obra deve acontecer em 2027. Só em 2027 essa obra deve acontecer, também conhecido como ano que vem, tá? E tem aí o que vem paralelo, né? Essa transição de nome do estádio, até dia 10 de junho, né, ainda é chamado, abre aspas, Allianz Parque, né? A partir do dia 11 de junho, Nubank Park, oficialmente, né, com toda a identidade visual, né? Toda a identidade visual implementada. A W Torre e o Nubank, eles já programaram aí a reforma estrutural para junho e julho, né? Aproveitando a parada da Copa do Mundo, que vai incluir ali também a troca dos placares, né? Do sistema de pagamento, sem dinheiro nas catracas, você tem a biometria modernizada, vai mudar ali a biometria, vai virar o primeiro estádio cashless do Brasil. E também tem uma outra questão, o contrato com o Nubank, ele prevê ali alguns espaços novos, né, com o Nubank Ultravioleta Lounge e o portão Nubank Ultravioleta. Patrocínio premium ali para clientes VIPs do Nubank, e tem também a receita extra além dos 80 milhões anuais do Name Rights. Então o Palmeiras ele tá usando a parada para a Copa do Mundo, né? O Palmeiras / W Torre tá usando essa parada para a Copa do Mundo como uma janela operacional ali para você fazer uma obra grande sem perder jogos importantes, né? Então esse é o movimento que o Palmeiras faz em 2027 também, com o estádio ampliado, dá para cobrar ingresso aí de mais torcedores em cada jogo, né? Gerar mais receita por partida, mas podia baixar um pouquinho o preço desse ingresso, né? Seria legal aí para ter mais gente no estádio. E ainda fortalecer essa marca, né? Para conectar aí tudo no projeto do Palmeiras. O que você pensa a respeito, cara? Deve arrancar essa... lembrando que isso aí já foi feito no estádio do Grêmio, né? Na Arena do Grêmio,
lá no Beira-Rio, isso ajuda a dar mais pressão, né? Deixa a questão ali com mais cara de arquibancada. Isso é muito legal. No estádio do River, fui no estádio do River no ano passado e é assim também. Dá uma cara mais de arquibancada mesmo, eu acho que deve funcionar legal. Deixa aí nos comentários, né, o que você pensa a respeito. Vamos falar da Leila agora, antes da gente entrar no assunto do Almada, que é o seguinte, ó, a Leila processou um conselheiro, né? Essa bomba aí, ela saiu hoje cedo, né? Ela processou, ela entrou na justiça contra o conselheiro do próprio clube, que ela está pedindo 50 mil reais em danos morais. E é o José Corona Neto, que é do Conselho Deliberativo, né? Que ele já criticou a Leila há muito tempo, né? E em dezembro do ano passado, numa reunião do Conselho ali Deliberativo, os dois tiveram umas ofensas, e ela considerou algumas ofensas machistas, né? Quais foram as falas, né? O Corona chamou a Leila de perdulária e incompetente, classificou a gestão dela como perdedora e disse que quem não entende de futebol tem que ficar em casa, foi a fala dele. Então, essa última frase aí é que pesa mais, né, por trás, porque é o que a Leila entende aí como um cunho, né, machista, né, no caso dela. Então, foi esse o argumento jurídico que ela usou. Então, a defesa sustenta, né, que é uma fala que pode ser tratada como não pode ser tratada, na verdade, como mera divergência política, né? Então, é uma questão mas embaixo aí que ela entendeu. Então ela escolheu um caminho aí que foi para o juizado especial cível, né, que é o procedimento ali simplificado, foi para a justiça comum. Então esse processo está acontecendo no momento. Então é uma briga não só institucional, né, é política, e a ver aí o que acontece nos próximos capítulos, mas enfim, isso aqui é mais para título informativo, né, rapaziada? Não quero ficar discutindo aqui o que um falou pro outro, que conselheiro brigou com o outro. Acho que isso pouco agrega na discussão. Não sei que vocês queiram comentar aí, mas é só a título de informação mesmo. Enfim, se você quiser opinar, fique à vontade para usar os comentários, fechou? E vamos falar aqui de Almada, ele mesmo, o baixinho Almada, que joga muita bola. Essa aqui é para fechar a nossa última notícia, né? Ele apareceu ontem à noite, né? Essa notícia, na verdade, apareceu ontem à noite, e é o que muito torcedor do Palmeiras pede. Thiago Almada voltou ao radar do Palmeiras. É o que temos de informação hoje. A gente foi atrás, né, de mais informações, tentar tirar mais alguma coisa ali. E para quem perdeu esse histórico, vocês bem sabem, quem não conhece, é impossível achar alguém que não conheça o Almada, né, que entende de futebol, que acompanha aqui o canal, acho bem difícil. Almada jogou muita bola no Botafogo em 2024, ganhou Libertadores, Brasileirão. Ele foi vendido lá para o Atlético de Madrid no fim de 24, né, 194 milhões de reais, mas ele não vingou, né? O Simeone tem um elenco cheio ali na posição dele, essa é a informação. O Simeone tem um elenco cheio na posição, e soma, ele tem só 18 partidas, né, basicamente, ele soma 18 partidas na temporada ali com o Atlético, com 2 gols e 2 assistências, pouquíssimo. E o Palmeiras já tinha tentado contratar ele em janeiro, foi ali no início da temporada brasileira, né? A oferta que o Palmeiras fez foi de 20 milhões de euros, não é real não, só para você ter noção da dimensão, da bala que precisa para você ter esse jogador. 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Atlético de Madrid ficou meio no impasse, mas o que pesou foi a vontade do Almada de não voltar naquele momento, né? Porque ele já tinha gabaritado tudo aqui no Brasil. O Palmeiras acabou contratando o John Ares ali como uma alternativa. E agora, essa porta reabriu. Por quê? Por 2 motivos. O próprio Almada quer sair, né? Tem muita gente lá na posição também. E a pré-Copa do Mundo, ele precisa de minutos para ele manter o ritmo, né? E tem a questão da Copa do Mundo, tem que decidir se ele vai, né? Nem olhei a pré-lista da Argentina, inclusive. E a vaga dele na Argentina também tá dependendo disso, né? Mas seria uma contratação para o meio do ano, tá? Seria uma contratação para o meio do ano. Por isso que ele entende que no Atlético de Madrid ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar no Atlético de Madrid e ele tá mais propenso a uma saída. Ele tem uma preferência de ir para a Europa. O mercado do Almada é a Europa, ele pretende ir para a Europa. Já avisou os agentes dele, inclusive, né? Premier League é o sonho do Almada, o sonho do staff do Almada e do próprio Almada, mas se nenhuma proposta inglesa aparecer, o Palmeiras volta para a mesa e os agentes estão monitorando esse cenário. O Palmeiras vai fazer uma proposta para o Almada, isso é fato, tá? Então, assim, o Almada é exatamente o perfil que o Palmeiras precisa hoje, né, cara? Pelo menos na minha visão, mas eu tenho a impressão hoje que qualquer jogador no Palmeiras hoje, com esquema e muito por Abel, não conseguir fazer o time jogar, isso aqui é a minha opinião, tá? Não conseguir fazer o time jogar, parece que qualquer time que você colocar, se você colocar o Zidane aí, parece que ele vai tropeçar na bola, porque o Palmeiras não consegue jogar um futebol coeso hoje, não consegue propor jogo, não consegue ter ideia, triangulação, não consegue ter algo diferente. Então, assim,
a gente fica falando de jogador aqui, mas primeiro de tudo a gente tem que ver como esse jogador iria render, né? Se esse jogador de fato ele conseguiria jogar bola aqui no Palmeiras. Então assim, quero saber de vocês acham que o Almada resolveria esse problema no Palmeiras? Lembrando aí que o Palmeiras pagaria praticamente 170 milhões de reais no jogador que provavelmente acredito que ele vai para a Copa, né? Ele deve ir para a Copa, sim. O Almada acho que é loucura, né? Se ele ficar de fora da Copa, ele é muito bom jogador. Enfim, deixa nos comentários aí, se o Palmeiras fechar o Almada, aí o Abel, aí você tá de sacanagem se não fizer esse time jogar, né? Porque monta uma das melhores ofensivas recentes da história do Palmeiras. Dá pra você dizer que o Palmeiras vai ter um ataque aí que, pelo amor de Deus, né? Você vai ter a Almada criando, o Flaco se não sair, né? O Flaco se não sair finalizando, você tem o Andréas ali mais recuado, você tem o Vitor Roque voltando, você tem o Paulinho recuperado, você tem John Ares, você tem o Alan, que é um foguete, que é um cometa também. Cara, sobra qualidade ali para todos os lados, velho. Sobra qualidade para todos os lados. É o sonho aí de todos os torcedores, praticamente, todos os torcedores do continente sul-americano. Aí vai espanholizar o continente, né? Não vai ser nem o brasileiro, vai ficar Palmeiras e Flamengo disputando tudo. Mas, enfim, precisa ter dinheiro para entrar nessa negociação e precisa contornar também o Almada / Premier League, que é o sonho dele, tá? Vamos acompanhar essa novela, nós atualizaremos vocês aí desse assunto. Fechado, senhores? 15 minutinhos de vídeo, muitas informações para você. Se chegou até aqui, cara, por gentileza, deixa o seu like, que é muito importante pra gente, tá? Se você já chegou até aqui, dá o like, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente, que eu acredito que o vídeo tenha te agregado de alguma maneira se você chegou até aqui. Perfeito, meu amigo, minha amiga? Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, pela tua paciência. Tamo junto, viu? Obrigado aí. E a qualquer momento a gente volta aqui com um novo vídeo. Valeu? Abração pra vocês e boa terça-feira. E amanhã tem Palmeiras, hein, meu amigo? Não esquece disso que amanhã é o seu dia de passar nervoso também. Valeu? Abração. Tamo junto.